Abra comigo o Evangelho de Mateus. Nós estamos numa série de mensagens. Qual é a série de mensagens? Vocês estão sabendo, que bom. Qual é? Pode falar mais alto para o pessoal de casa poder ouvir? As bem-aventuranças. Nós já meditamos em 4 bem-aventuranças. Foram 4. Hoje é a 5ª bem-aventurança. E nós temos meditado no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no versículo 1 em diante. Então abra comigo, por favor, você na sua casa, pegue as suas anotações, aqui também, neste prédio, você que está aqui, tome as suas anotações, nós vamos ouvir a palavra do Senhor nesta manhã. Mateus capítulo 5, versículo 1. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Que o Espírito Santo de Deus nos abençoe nesta manhã. Amém. Amém. Gente, nós estamos estudando a felicidade sob a ótica de Jesus no Sermão da Montanha. Estamos aprendendo sobre a felicidade na perspectiva de Deus. E eu pergunto para você, como eu sempre tenho perguntado todos os domingos, em cima desta série: você é feliz? O que é felicidade? Qual é o caminho da felicidade? Como construir a felicidade? Gente, neste sermão, há uma série de afirmações aqui que Jesus faz aos seus discípulos sobre o que é ser feliz. E aqui no capítulo 5, a palavra bem-aventurados, que significa um estado de felicidade, se repete por pelo menos 8 vezes no texto. Mas não se esqueça que nós estamos vendo felicidade aos olhos de Deus, que é totalmente diferente da perspectiva da sociedade, do mundo. Totalmente diferente. E hoje, especificamente, meus irmãos, nós vamos meditar aqui na 5ª bem-aventurança que está no versículo 7. E se você puder ler comigo mais uma vez apenas o versículo 7, vamos fazer isso juntos? O que é que diz lá? Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Mais uma vez, igreja, vamos lá? Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Nós vamos nos deter agora apenas neste versículo, como temos feito cada domingo, cada ministração, apenas num versículo. E eu queria pensar com vocês em 3 aspectos importantes deste versículo 7. 3 aspectos importantes. O primeiro que eu quero destacar aqui com vocês: quem são os misericordiosos?
Os misericordiosos são aqueles que praticam a misericórdia. Mas o que é misericórdia? Misericórdia é ter compaixão pela miséria do outro. E essa palavra no original tem uma ideia de intensidade. Portanto, é se compadecer de uma maneira profunda por alguém, por uma pessoa. Gente, a misericórdia é um sentimento que envolve o coração e que se compadece com a miséria do outro. E na Bíblia, gente, na Bíblia, nós encontramos 3 tipos de misericórdia. Anote. 3 tipos. É a misericórdia pela miséria física, pela miséria emocional e pela miséria espiritual. Essas 3. Na Bíblia a gente encontra, como eu disse, 3 tipos de misericórdia. É a misericórdia pela miséria física, o que mais? Emocional e espiritual do indivíduo. Obviamente, meus irmãos, que a visão bíblica é de um homem inteiro. Nós não podemos fragmentar a pessoa e tratá-la como se fosse só corpo, ou mais alma, ou só espírito. Não. Não, meus irmãos. O ser humano ele tem que ser visto de uma maneira integral, única e ampla. Portanto, quando uma dessas áreas não vai bem e se encontra mal, afetada, o indivíduo todo sofre e não vive sua plenitude, nas suas potencialidades. Não vive. Então, para que nós possamos praticar a misericórdia, meus irmãos, você deseja praticar a misericórdia? Para que nós possamos praticar a misericórdia e entender onde ela precisa ser vivenciada, nós temos que trabalhar minuciosamente em cada área da existência humana. Então nós vemos aqui, meus queridos irmãos, nós vemos essas 3 dimensões da vida. 3 dimensões da vida. É a física, emocional e espiritual. A primeira dimensão é a física. Veja, Jesus exerceu misericórdia pela vida física das pessoas. Sim, quando certa vez, diante de uma multidão faminta, Jesus disse aos seus discípulos: dai-lhes vós de comer. Jesus ali estava se preocupando com as necessidades do corpo, com a fome. Jesus curou doentes, paralíticos, cegos. Ao tratar então dessas questões, nós percebemos a misericórdia de Jesus no âmbito físico do ser humano. Essa é a primeira dimensão, a dimensão física. Mas também, meus irmãos, tem a dimensão emocional. Como eu já citei, Jesus teve compaixão pela miséria emocional das pessoas. Muitas pessoas chegavam a Jesus, chegaram a Ele em profunda tristeza, como é o caso, por exemplo, de Marta, enlutada pela morte do seu irmão Lázaro. Como aquela viúva de Naim, que havia perdido o seu único filho. E Jesus diz a ela: não chores mais. Veja que interessante, Jesus cuidou da dor emocional de muita gente. De Marta, dessa mulher viúva, de Naim, e tantas outras pessoas. Isso é muito, muito interessante, porque no grego, gente, há uma distinção entre doença e enfermidade. Há uma diferença entre doença e enfermidade. Quando a Bíblia usa a palavra doença, ela se refere ao aspecto físico. E quando fala de enfermidade, normalmente é uma referência ao emocional do indivíduo. Então, gente, Jesus curava doenças e enfermidades. Doenças e enfermidades, ou seja, ele tratava das necessidades físicas, mas também tratava das necessidades emocionais. A outra dimensão que eu mencionei a vocês é a espiritual. A terceira dimensão é espiritual.
Jesus também teve compaixão pela miséria espiritual das pessoas. Certa vez Jesus se encontrou com um homem chamado Zaqueu, que era um homem rico, mas estava perdido no pecado, e Jesus teve misericórdia daquele homem. E é muito interessante a gente observar que riqueza, gente, não te assegura saúde espiritual. Guarde isso no seu coração. A riqueza não te assegura saúde espiritual. Pelo contrário, por vezes, o dinheiro é o caminho da destruição da sua vida, dos seus filhos, do seu casamento, da sua família. E Jesus também se encontrou com gente, tratou de gente religiosa, não é? Que estava vivendo uma miséria espiritual, como o caso de Nicodemos, um religioso, lá em João capítulo 3, onde Jesus disse a ele: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não poderá ver o reino de Deus. Enfim, o ser humano, queridos, tem necessidades físicas, emocionais e espirituais. Amém, queridos, até aqui? O segundo aspecto dessa mensagem que eu quero deixar no seu coração. Com quem devemos ser misericordiosos? Com quem? Gente, como nós somos limitados, né? Como nós somos falhos. Pela nossa mente falha, nós fazemos muitas vezes distinção entre as pessoas e por vezes nós pensamos o seguinte: esse camarada aí não é merecedor de misericórdia e eu não vou fazer nada para ajudá-lo. Não conte comigo, ele é mau. Ele é perverso. Ele é cruel. Ele não é digno de misericórdia. Na nossa limitação humana, nós falamos muitas vezes isso, mas o bom é que Deus não pensa assim, aleluia. E graças a Deus por isso. Porque se Deus pensasse assim como eu e você, hoje nós não estaríamos aqui. E o texto também não diz que você tem que ser misericordioso apenas com os cristãos. Não diz isso, não. Você deve praticar a misericórdia indistintamente. Meus irmãos, a compaixão pela miséria alheia tem que acontecer independentemente se aquela pessoa é crente ou não é crente. Então, você quer ser feliz? Estou buscando felicidade, eu quero ser feliz. Então, pratique a misericórdia nas 3 áreas da vida de qualquer pessoa diante de você. E você será feliz. Posso ouvir um amém? Da igreja? E aí você pode perguntar assim: poxa vida, o que é que eu faço por um doente? Uma pessoa que está doente no seu corpo. O que é que eu faço se eu não tenho sequer o dom da cura? Eu não sou curandeiro. O que é que eu faço? Eu não tenho poder em mim mesmo para ajudar essa pessoa a se levantar da cama. O que é que eu faço? Eu vou dizer para você o que é que você tem que fazer. Ore por essa pessoa. Clame a Deus pela vida dela. E como diz a palavra, coloque as suas mãos sobre esta pessoa e transmita-lhe graça. Amém, queridos? Porque isso é compaixão, é ter misericórdia da miséria de alguém. E eu me lembro de uma situação que eu vivi o ano passado. Eu estava com a minha família depois de um encontro como esse aqui na comunidade, do culto da noite. Terminou o nosso encontro aqui e fomos a uma pizzaria. Eu e minha família. E chegando nessa pizzaria, estávamos comendo pizza e conversando e rindo entre nós ali. E eu percebi que o garçom daquela pizzaria, jovem ainda, estava muito triste. Muito triste. E eu continuei comendo, conversando com a minha família, mas aquilo começou a me incomodar, gente. Como nunca eu havia sido incomodado. Impressionante. E eu terminei de comer, pedi a conta. E quando ele foi buscar a conta, eu me levantei da mesa e fui atrás dele. Botei a mão no ombro e disse assim: você está precisando de alguma coisa? Eu estou vendo você triste. Está acontecendo alguma coisa e eu posso te ajudar? Quando eu disse isso, imagina, o garçom me abraçou e começou a chorar. E começou a chorar.
E eu assim, sem entender, ali naquela pizzaria, ele me abraçado comigo, começou a chorar e disse assim: a minha mãe descobriu que tem um câncer. Foi diagnosticado um câncer. E ela vai morrer. Eu não sei o que fazer. Eu estou desesperado. Estou desesperado. Aí eu olhei para ele e disse assim: você crê que Jesus pode curar a sua mãe? Você crê que quem tem a última palavra sobre a vida da sua mãe não são os médicos, nem as pessoas, mas é o médico dos médicos, o Senhor dos senhores? E ele chorando, não era crente. E ele chorando, disse: eu creio. Então se você crê, você vai ver a glória de Deus. E eu botei as mãos sobre ele e comecei a orar. Orei por ele, pela casa dele e pela mãe. E eu, terminando aquela oração, eu disse assim: semana que vem eu estou aqui porque eu quero saber de notícias. E na outra semana, quando eu voltei, de longe eu encontro ele sorrindo. Ele estava sorrindo, e ele veio ao meu encontro. Eu abracei e ele agora estava chorando, mas um choro diferente, não de tristeza, um choro de alegria. Ele disse: olha, os médicos fizeram de novo um exame, e eles não estão entendendo, mas minha mãe foi curada. Louvado seja o nome do Senhor. Gente, isso é compaixão, é ter misericórdia da miséria de alguém. Isso é ter misericórdia da miséria de alguém. Deus me usou em algo específico. Eu não sou curandeiro também. Eu não sou. Mas naquele momento Deus usou a minha vida de uma maneira especial. E eu creio que Deus quer usar você também de uma maneira muito especial. E quando você tiver compaixão e agir com misericórdia, Deus vai te usar poderosamente para curar pessoas, para libertar pessoas, para abençoar pessoas. Bem-aventurados os misericordiosos, disse Jesus, pois eles alcançarão misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Quando você vai a um hospital fazer uma visita, quando você ajuda alguém que está precisando, quando você estende a mão para o mendigo na rua, ou então para aquela criança no semáforo, você está exercendo a sua misericórdia. Deus está nesse negócio, gente. Aleluia! E aí então Jesus, de uma maneira linda, extraordinária e surpreendente, ele vai dizer o seguinte: neste momento você é feliz aos olhos de Deus. É neste momento. Gente, nós temos observado que cada dia mais cresce o número de pessoas com depressão, com síndrome do pânico, sofrendo de ansiedade. Vocês sabem disso? Gente mergulhada na tristeza, famílias enlutadas. Quanta gente chorando no dia de hoje, porque perdeu queridos, familiares, pela Covid. Vocês sabem disso? Quantos aqui eu atendi nessa comunidade? Gente, famílias enlutadas, e só o Espírito Santo para trazer consolo. É verdade, mas eu quero dizer para vocês, meus irmãos, você que me acompanha nessa transmissão também, que nós podemos ser os instrumentos de Deus para essa consolação. Através das nossas mãos, dos nossos pés, através de uma ligação, através de uma oração, através de um abraço, de uma palavra. O Espírito Santo consola sim, mas o instrumento que Ele vai usar sou eu, é você, para a glória do nome dEle. Aleluia! Então nós precisamos, queridos irmãos, exercer misericórdia física, emocional e espiritual a todos. Que seja assim. E há um terceiro aspecto importante dessa mensagem aqui, eu vou deter um pouquinho mais, porque tem riqueza para nós aqui nesta manhã. Qual é a bênção para aquele que é misericordioso? Você vê que para cada bem-aventurança há uma qualidade e uma bênção. A qualidade é ser misericordioso, diz o texto. E a bênção qual é? Como? Alcançar a misericórdia. Qual é a bênção? Agora veja, em Mateus no capítulo 18, Jesus,
ele conta a parábola do credor incompassivo. E o texto diz que um homem foi pedir ao rei o perdão de uma dívida muito grande, e por misericórdia, aquele rei o perdoou. E ao sair, aquele homem que fora perdoado encontra com outro que lhe deve, diz o texto. E esse também pede por misericórdia. E aquele homem que acabara de ser perdoado não perdoou o outro que lhe devia menos, muito menos. E aí Jesus, então, nessa parábola, ele termina dizendo que este homem está debaixo de juízo, porque recebeu misericórdia e não foi misericordioso. Ele recebeu misericórdia e ele não foi misericordioso. Gente, que pancada! Esse texto, depois leia com mais calma, lá de Mateus capítulo 18, a parábola contada por Jesus, do credor incompassivo, leia com atenção. É uma paulada que pega todos nós aqui. Porque, gente, a base para o exercício da misericórdia, qual é? É que nós recebemos primeiro a misericórdia de Deus. Ah, meus irmãos, e louvado seja o nome do Senhor por isso. Nós só estamos aqui hoje, vivos, respirando, com saúde, por causa da misericórdia de Deus que nos alcançou. Glória a Deus. É como diz o texto lá de Lamentações, capítulo 3, versículo 22. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Gente, e isso não é só para nós, os crentes. Não, Deus também exerce misericórdia na vida de quem não confia nele. Sabia disso? Você sabia disso? Como assim? Gente, por que ele faz isso? É uma maneira do Espírito Santo trabalhar no coração dessa pessoa. E dizer a ela, eu amo você, eu quero a sua vida, reconheça a minha misericórdia. Ah, meus irmãos, Deus tem misericórdia até dos ímpios. Deus tem misericórdia. Ele tem misericórdia de todos nós. E é por isso que nós devemos ter misericórdia também das pessoas. Amém, queridos? O que me chama a atenção nas bem-aventuranças, meus queridos, é que Jesus nos ensinou algo tão precioso, mas era algo que ele não ensinou a gente coisas que ele não praticava. Não. Ou que ele era. Ele ensinou as coisas que ele era e praticava. Então, por exemplo, quando Jesus disse que bem-aventurados são os pobres em espírito, ele disse isso falando dele mesmo. Porque ele era assim. Porque senão seria uma incoerência ele ensinar uma coisa para a gente praticar que ele mesmo não praticava. Posso ouvir um amém da igreja aí, sim ou não? Não é verdade, gente? Não teria sentido. Quando ele diz, bem-aventurados os que choram, é porque ele chorava. Quando ele diz, bem-aventurados os mansos, os humildes, é porque ele era manso e humilde. Tanto que ele disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E assim vai. Quando ele diz, bem-aventurados agora então os misericordiosos, gente, é porque ele praticava misericórdia, ele era misericordioso. Isso é importante você ter em mente. Porque jamais Jesus iria mandar a gente praticar coisas que ele mesmo não praticava. Quando Jesus disse que nós, por exemplo, devemos perdoar 70 vezes 7, quantas vezes? 70 vezes 7 ao dia. Eu fico perguntando quantas vezes ele estaria disposto a nos perdoar. Porque ele não vai dizer para você perdoar 70 vezes 7 e ele mesmo dizendo, eu não perdoo ninguém. Jesus não era incoerente. Ele não era incoerente. E há um princípio na palavra de Deus que vai muito na contramão do mundo, gente. É impressionante como Jesus caminhava na contramão do mundo. Por isso que eu estou apaixonado pelas bem-aventuranças. Estou apaixonado por esse estudo, gente. Como eu disse para vocês outro dia, para mim, o estudo que eu fiz, particularmente, mais importante até aqui, em nossa comunidade,
Porque mostra como Jesus aponta um caminho diferente do que o mundo mostra. É impressionante isso. E é um princípio que vai na contramão, que diz que é dando que nós recebemos. Mais bem-aventurada é dar do que receber. Feliz é aquele que dá. Jesus está dizendo. E no mundo, na sociedade, feliz é aquele que dá? Feliz é aquele que retém, é o que guarda, é o que não compartilha, é o que não doa. Aos olhos da sociedade sem Deus, esse é o feliz. Mas Jesus vai pelo caminho inverso, ao contrário. Não, isso não é. Não é nada disso. Feliz é aquele que dá. E é interessante que Deus teve misericórdia de nós. E quando nós exercemos a misericórdia a outros, sabe o que acontece? Ele renova a sua misericórdia sobre nós, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia, se renovam a cada manhã. Grande é a bondade, grande é a fidelidade do nosso Deus. Aleluia, como diz Lamentações 3:23. Gente, o misericordioso alcança ainda mais misericórdia. Saiba você disso, e que bênção! Ah, meus irmãos, como nós precisamos da misericórdia de Deus. Você tem noção disso? Sabe o que significa misericórdia no latim? Misericordis. Misericordis. Miserere fala de miséria. Cordis, coração. Misericórdia é ter o coração voltado para o miserável. Sabe o que acontece quando você clama por misericórdia? Quando você diz assim, Senhor, tem misericórdia de mim. Sabe o que acontece? A tua miséria, ela toca no coração de Deus. Toca o coração de Deus. Ainda há um sentido mais profundo de cordes. Significa cordas do coração. A tua miséria, quando você diz, Senhor, tem misericórdia de mim. A tua miséria toca nas cordas do coração de Deus. E de pronto, Ele está de braços abertos para nos perdoar, para nos receber, para nos levantar, para nos acolher, para nos renovar e para fazer de mim e de você novas criaturas. Nele, louvado seja o nome do Senhor. Gente, a primeira coisa que aconteceu quando você abriu os olhos hoje, nesta manhã, foi que a misericórdia de Deus se renovou na sua vida. Isso não é maravilhoso, gente? Isso é de emocionar. É da gente chorar de alegria, de saber que a misericórdia de Deus tem nos alcançado. Eu queria citar 3 qualidades da misericórdia de Deus. 3 qualidades que nós devemos também praticar. Isso é muito importante o que eu vou dizer agora. Preste atenção. São 3 qualidades, anote, por favor. 3 qualidades da misericórdia de Deus que nós devemos e precisamos praticar. Primeiro, a misericórdia de Deus é eterna. Você pode repetir isso comigo bem forte, igreja? Vamos lá. A misericórdia de Deus é eterna, ou seja, a misericórdia de Deus não acaba, não tem fim, Ele não se cansa como nós cansamos. Quantas vezes você já ouviu, ou até mesmo já tenha dito, eu já fui muito misericordioso, agora cansei. Pois é, mas o tempo não pode destruir a misericórdia de Deus. Não pode. Saiba disso, porque a misericórdia de Deus é eterna, não tem fim, e é por isso que Ele não se cansa de nós. Aleluia por isso. Quantas vezes, meus irmãos, nós esquecemos tudo aquilo que nós aprendemos na vida cristã, e tantas vezes voltamos a algumas práticas pecaminosas na nossa vida. Mas graças a Deus, que dia após dia, o Senhor continua exercendo a sua misericórdia. Cada dia, sendo paciente conosco e trabalhando na nossa vida. E aquele que começou a boa obra em nós, vai aperfeiçoar até a volta de Cristo Jesus. E então, meus irmãos queridos, nós devemos fazer o mesmo com os outros. É assim que nós devemos praticar. A misericórdia de Deus é eterna, não se cansa. É assim também que nós devemos ser misericordiosos com as pessoas.
Outra qualidade da misericórdia de Deus é que nós devemos praticar. Qual é? A misericórdia de Deus é ilimitada. Você pode repetir bem forte comigo isso? Vamos lá, gente, me ajuda. A misericórdia de Deus é ilimitada. Como nós limitamos a misericórdia de Deus, meus irmãos? Como nós limitamos e muitas vezes condicionamos a prática da misericórdia. E a gente diz o seguinte: eu vou ser misericordioso se ele fizer isso. Eu vou ser misericordioso se ele fizer aquilo. Eu vou ser misericordioso se ele mudar a atitude. Eu vou ser misericordioso se essa pessoa tomar essa direção. Quantas vezes agimos assim? Quantas vezes? Mas a misericórdia de Deus não age assim. Não age, meus irmãos. Veja o ladrão crucificado ao lado de Jesus. Ele recebeu misericórdia na hora da dor mais profunda. E Jesus disse àquele ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo. Gente, a misericórdia atingiu aquele homem. Um homem tão mau, um homem tão terrível para a sociedade. Isso dá um nó na gente. Porque como é que a gente pode entender um negócio desse, gente? Como entender, como compreender que um homem assim, podre, aos olhos da sociedade, pode ser tão precioso aos olhos de Deus? A gente não entende. A gente diz o seguinte: tem mais a que morrer. O que ele fez tem que pagar mesmo, tem que ser destruído. Mas era um homem tão precioso aos olhos de Deus. Ah, meus irmãos, a única coisa que explica isso é o quê? A misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus. E é com essa misericórdia que Ele quer que nós tratemos o outro, inclusive as pessoas dentro das nossas igrejas também. Por que eu digo isso? Porque por muitas vezes nós não temos tratado, meus irmãos, com misericórdia o nosso irmão. Quando ele erra, quando ele peca, quando ele cai espiritualmente. E na verdade é o seguinte: quando alguém cai e peca diante de nós, diante de Deus, a gente diz assim: eu quero é justiça. Ele tem que pagar pelo que ele fez. Para o outro é juízo, é justiça. Mas quando eu caio, eu quero é misericórdia. Essa tem sido a nossa dinâmica de vida, queridos. E Deus não está nesse negócio, porque o nosso Deus é misericordioso. E aí eu fico pensando, né, quanta gente magoada aqui, pessoas que por vezes foram excluídas das suas igrejas por absoluta falta de misericórdia. Aí você pergunta para mim: tá, e como é que Jesus faz com as pessoas que caem? Como é que Jesus age? Gente, ele disse, lá em Mateus, no capítulo 12, versículo 20, ele diz: eu não vim esmagar a cana rachada, nem apagar o pavio que fumega. Não! Jesus sempre vai agir, e Ele sempre age com misericórdia, com amor, com compaixão e com restauração em relação àquela pessoa caída, não importa qual seja o pecado que ela cometer. Por quê? Porque Ele não veio para condenar o mundo, Ele veio para salvar o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. E graças a Deus por isso. E eu fico pensando como nós temos dificuldade, gente, de amar as pessoas. Nós temos uma facilidade. Facilidade de julgar as pessoas. E dificuldade para amar as pessoas. Inclusive, nós somos rápidos para os julgamentos. Muito rápidos para julgar. E somos lentos para acolher, para receber, para abraçar, para amar. E eu fico pensando, se nós não exercermos a misericórdia dentro de casa, da igreja, como é que nós vamos exercer essa misericórdia no mundo, hein? Pense nisso. Pense nisso. Mas ainda há uma outra qualidade. Falei 3 qualidades, né? Da misericórdia.
Há uma outra qualidade, a misericórdia de Deus é curadora. Você pode repetir isso bem forte, meu irmão, minha irmã? A misericórdia de Deus é curadora. Quando a misericórdia de Deus chega na vida de alguém, é como um alívio, é como um bálsamo que cura as suas feridas, pela maravilhosa graça que o Senhor dá a quem não merece. Porque graça é isso, é o favor de Deus, é dando tudo a quem nada merece. E o evangelho, meus irmãos, o evangelho que nós pregamos nesta comunidade, é o evangelho da graça de Deus. Por isso que você está na comunidade da graça. Aleluia por isso. Aleluia. É o evangelho que abençoa. É o evangelho que se compadece do miserável. É o evangelho que intervém na vida de quem está morrendo e já não consegue mais acreditar. Não consegue mais crer. É o evangelho que exercita a misericórdia e que leva a cura. Esse é o evangelho que um dia alcançou a minha vida e a sua vida. É o evangelho que nos transportou do reino das trevas para o reino da luz. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. A misericórdia, gente, é a interrupção do juízo. Paulo, o apóstolo, ele diz que todos nós pecamos, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que nós merecíamos era sofrimento e morte. Por isso que esse negócio de ficar tentando determinar coisa para Deus, exigir de Deus, eu determino, viu Deus? Eu exijo. Isso não existe, gente. Isso é prepotência, arrogância. Isso é maligno. Tem nada a ver com o evangelho. Não entre nessa onda que por vezes vocês ficam ouvindo por aí. Tem que determinar. Às vezes a gente pega irmão falando isso. Sabe o que está acontecendo, Ronaldo? Eu não recebo porque não estou determinando. Quem é você para determinar mesmo? Você está se achando quem? Quem somos nós? Porque eu me incluo junto com você. Gente, se não for a misericórdia de Deus, já era. É como sempre eu costumo dizer, e volto a repetir. Se nós formos bater na porta dos céus, não é para determinar e exigir nada de Deus. É para dizer, Senhor, não me trate segundo aquilo que eu mereço, mas segundo a tua misericórdia, o teu favor e a tua bondade. Que seja assim na nossa vida, amém, queridos? Amém. Então o que nós merecíamos era o quê? Era sofrimento. É morte, mas Paulo também diz que em Cristo a graça do Pai se manifestou e nos alcançou. E o Espírito Santo de Deus, Consolador, envolve o nosso coração e nos abençoa agora com a sua presença, meus irmãos. E nós que deveríamos morrer, nós só estamos aqui hoje, é por causa da misericórdia de Deus. Você quer ser feliz? Quantos querem ser felizes aqui? Deixa eu ver. Então, seja misericordioso, porque aquele que é misericordioso vai alcançar e vai receber a misericórdia. Deixa eu caminhando aqui para um final. É importante que eu vou dizer agora, preste atenção nesse fechamento da mensagem. Tem gente que quer ser muito justa aos seus próprios olhos, mas não é misericordiosa na mesma proporção. Infelizmente. Quando nós conhecemos o coração de Deus, a gente consegue combinar justiça com misericórdia. Quando a gente não conhece o coração de Deus, a gente vira religioso. A religião faz isso com as pessoas. A religião, ela tira a misericórdia. E religião sem misericórdia é legalismo, é farisaísmo. Os fariseus, eles eram os mais corretos e justos em sua época. Sim, eles eram os mais aplicados e exigentes na obediência da lei. Eles davam o dízimo até do sal que comiam. Você faz isso? Eles jejuavam 24 horas, 2 vezes por semana. Você faz isso? Eles eram corretíssimos em nome da religião. Mas o que adianta ser correto no que faz em nome da religião, se junto com isso não tem coração cheio de compaixão e misericórdia? Que religião é essa? Os fariseus não tinham misericórdia dos mais fracos e oprimidos. Não. Nós precisamos, amados, combinar justiça com misericórdia. Nós precisamos o quê, queridos? Combinar
Justiça com misericórdia. Quanto mais amamos a Deus, mais amamos as pessoas. Quanto mais somos íntimos de Deus, mais nos aproximamos do outro. Nós precisamos agir com amor, com compaixão, com misericórdia, chorar pelas pessoas, se compadecer, perdoar. Há uma frase que diz que nós parecemos animais quando nós matamos. Nós parecemos homens quando julgamos, mas parecemos Deus quando perdoamos. Misericórdia o que é? É a gente se colocar no lugar do outro e dizer: Senhor, assim como um dia o Senhor tiveste misericórdia de mim e me alcançaste, tenha misericórdia dessa pessoa também. Tenha misericórdia dessa pessoa. E me use, Senhor, como instrumento para abençoá-lo. Porque infelizmente existem pessoas que se vangloriam, né? Dizendo: glória a Deus, eu não sou como eles. Glória a Deus. É o religioso. Lembra? O religioso publicano. A oração do religioso: graças a Deus, eu não sou como esses outros pecadores. Nós somos assim. E o publicano dizia: tem misericórdia de mim. Tem compaixão de mim. Infelizmente isso é hipocrisia, queridos. Falta de amor, de misericórdia. Jeremias, profeta do Velho Testamento, ele é conhecido como o profeta das lágrimas. Foi o profeta que mais chorou. Profeta chorão. Ele profetizava nas esquinas, duramente. Mas ele dizia: voltem para Deus que ama vocês. Voltem, voltem para o Senhor, porque Ele ama vocês. Mas o tom da profecia de Jeremias era de submissão e derrota. Ele dizia para o povo: se vocês não se curvarem diante do rei da Babilônia, vocês vão morrer. E por causa dessa profecia, gente, ele foi odiado. Foi açoitado e preso, rejeitado pelo seu povo. Mas ele chorava. Ele dizia: mas voltem para Deus. Voltem para Deus que ama vocês. E como eu já disse, eu vou repetir. Já disse, o que eu vou dizer agora, eu já falei numa outra situação aqui nessa comunidade. Vou dar uma dica para vocês. O dia que vocês receberem uma profecia dura vinda de alguém, dos chamados profetas que se encontram por aí, que se auto-intitulam profetas, o dia que você receber uma mensagem dura, que vem da parte do Senhor, procure olhar nos olhos do profeta. Veja se há lágrimas. Porque se não houver lágrimas, não vem de Deus. Assim diz o Senhor: você vai morrer. Assim diz o Senhor: vou acabar com a sua vida em 5 dias se você não mudar. Se prepare. Sabe essas profecias que você já deve ter recebido por aí, né? Às vezes eu vejo gente assim, os camaradas com medo. O que eu faço? Que eu recebi essa profecia e agora Deus vai acabar comigo. O que eu vou fazer? Quando você receber uma profecia dessa, procure olhar nos olhos do profeta e ver se há lágrimas. Se não houver lágrimas, não vem de Deus. Não vem de Deus. Porque, veja, a palavra dura de Jeremias era motivada por um coração cheio de misericórdia e não por um desejo de fazer justiça. A gente vê Jesus, é o profeta maior. O que a Bíblia fala dele? Homem de dores que sabe o que é padecer. Jesus era homem de dores, sabia o que era padecer. E aí eu fico pensando, muitos se auto-intitulam, se dizem profetas da nossa nação. Gente, eu fico pensando, que loucura é essa? Mas esses que se auto-intitulam profetas, o que é que eles entendem sobre dor? A dor de quem eles sentem? Por quem eles choram? Por quem que eles jejuam? Pense nisso, porque profeta que não entende sobre dor e não tem lágrimas, não é profeta em lugar nenhum. É profeta do inferno, para trazer perturbação para a sua vida e para a sua casa. E você repreende em nome de Jesus. Amém, queridos? Encerro dizendo o seguinte: nós precisamos ser mais misericordiosos com os nossos amigos, familiares, com o nosso cônjuge, com os nossos pais, com os nossos filhos, com os irmãos da igreja. Não é? Precisamos, porque a língua afiada e o olhar que destrói não vem de Deus. Não vem de Deus. O nosso Pai sempre nos olha com amor, com misericórdia.
e compaixão. As mãos de Deus não são mãos ásperas, e nem o abraço de Deus é um abraço esmagador. Não. Por isso disse Jesus: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Vamos repetir juntos? Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor.